Olá, Câncer! Eu sou a Rosana, vou fazer a leitura energética do teu signo para essa semana. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se você está retornando, seja bem-vindo 2 vezes. Lembra vocês, aqui é uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia nesse momento. Se isso acontecer, não tenta forçar nenhuma informação. Dá uma olhadinha nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou independente de signo e de data, se algum título te chamar a atenção, pode ser que tenha uma mensagem para você ali. Confia que você sempre chega nas mensagens no momento correto. Vamos começar. Boa sorte, Câncer. Qual a mensagem que Câncer precisa receber neste momento? Opa. Ok. Então, nós temos o enforcado invertido, 5 de espadas, a lua, o 5 de pentáculos, com o 6 de paus no fundo do deck. A grande sensação que me veio aqui, Câncer, é algo não saiu como você esperava. Algo não teve o sucesso ou a realização que você almejou, que você queria a princípio, tá? Eu sinto aqui que tem um momento onde vocês estão meio se sentindo sem saída. É como se tivesse aquela coisa assim, meu Deus, o que eu faço agora? Ou tem até alguns pensamentos muito pessimistas em relação a você mesmo, a sua própria capacidade, tá? Com esses 5 de espadas e a lua, eu peguei 2 energias. É como se tivesse aqui a voz de outras pessoas te criticando, te colocando para baixo, né? Podem ser, inclusive, as pessoas mesmo te colocando ou o teu imaginário achando que essas pessoas pensam de você, né? Então tem muito essa coisa aqui de estar se colocando para baixo, de estar com a mente, nossa, mas por que eu fiz isso? Eu podia ter feito mais, podia ter feito menos, podia ter feito diferente, tá? E isso aqui não necessariamente condiz com a verdade. Seja se você está fantasiando o que outras pessoas falam de você, ou seja o que essas pessoas estão falando, é a opinião delas, não reflete exatamente em quem você é. Uma segunda energia que eu peguei aqui é que talvez boa parte dessa confusão ou dessa situação que não saiu como esperado pode ter vindo à tona devido ao que outra pessoa falou. E aqui ela é muito provável com essa carta da lua que ela tenha ou falado uma mentira, ou falado algo de forma maliciosa, ou falado apenas o que convinha a ela e omitido uma outra parte. Tem alguma coisa na informação que foi passada aqui, talvez por uma pessoa ao teu redor, que impactou diretamente nesses resultados aqui do que quer que você estava se dedicando, tá? E de qualquer forma, tem esse enforcado aqui que está dizendo assim, é um momento que as coisas estão sendo colocadas de cabeça para baixo, mas é para te trazer uma nova visão de algo. Me veio muito forte aqui, inclusive, muitos de vocês abrindo os olhos para as pessoas que vocês têm ao redor, tá? Seja para essas pessoas maliciosas, ou seja até o contrário. Ao invés de você ficar pensando que as pessoas ao teu redor estão te criticando, entenda como elas vão até passar a te apoiar, dependendo do que acontecer, tá? Então a gente tem essas 2 vertentes aqui. Independente é para fazer você mudar uma situação. Porque eu sinto aqui com essa carta, é como se isso já tivesse sido mostrado para vocês, mas de alguma forma vocês não conseguiram assimilar. E aí a gente vai repetindo a lição até que a gente aprende, né? E com esse 5 de pentáculos foi essa coisa, parece que vocês estão se sentindo assim, presos, eu não tenho saída, eu não sei o que fazer. Tem uma coisa meio de se sentir sozinho, sem apoio, tá? Então, vamos aprofundar aqui pra gente ver para qual vertente a leitura se encaminha. O enforcado invertido do que estamos falando. Ok. Tá. Olha,
Vamos lá. A sacerdotisa invertida já me fala, reforça essa ideia do tem algo que está oculto, algo que ainda precisa estar sendo revelado, ou algo que a tua intuição já estava dando indícios e você escolheu não ouvir. Para algumas pessoas, essa outra parte que pode ser o foco dessa crítica ou dessa preocupação pode ser um relacionamento, tá? Ou parcerias assim muito importantes, não é assim. Podem ser colegas de trabalho? Podem, mas são pessoas que você tem um afeto, tem um carinho, tem uma relação até fora daquele meio, tá? Então, ou seja, a opinião dessas pessoas conta para você num nível pessoal, emocional, elas te afetam nessa profundidade, tá? Eu vou pedir até mais uma aqui, porque esse 6 de copas invertido, ele reforça essa ideia da idealização. Minha mente não tá vendo as coisas com clareza, ou eu tava esperando uma coisa, recebo outra. Eu quero pedir uma carta aqui pra gente complementar esse 2 de copas, opa, pra gente ver de quem que a gente tá falando aqui. Complementa, por favor, 2 de copas. 2 de copas, de quem estamos falando aqui? 2 de copas invertido. Ás de paus, olha, tá? Para muitos tem a coisa da relação amorosa, mas assim, aqui com esse Ás de paus invertido, eles falam assim, não importa de onde vem, porque é uma coisa que tá vindo de você, tá? Então, para muitos aqui, realmente, essa crítica, essa vozinha falando tudo que deu errado, que podia estar errado, ou que a culpa é sua, ela é muito mais sua do que uma realidade externa. Então não se preocupa de quem é, quem falou o quê, porque quem tem que entender o que aconteceu é você mesmo, tá bom? Muito provável aqui, pelo que eu tô sentindo, não teve algo do exterior. É você que tá realmente colocando umas caraminholas na cabeça. Vamos continuar. 5 de espadas com a lua, do que estamos falando? Sete de pentáculos, tá. Aqui tem muita coisa envolvendo expectativa, tá? O 7 de pentáculos, principalmente ele vindo invertido, me fala assim, de você realmente esperando colher os frutos daquilo que você plantou. E o 7 de pentáculos fala desse período de espera entre o plantar e o colher. Para muitos aqui, eu sinto que existia uma expectativa muito grande sobre aquilo que você ia receber. E como veio aquele 6 de copas que eu tinha falado, que é uma carta que fala sobre idealização, sobre criar expectativa e às vezes aquilo não está condizente com a realidade, muitos de vocês criaram algumas expectativas irreais aqui, tá? Pode ser envolvendo seu trabalho? Pode. Pode ser envolvendo outras pessoas? Também, tá? Então, às vezes você está esperando que venha uma oferta de alguma pessoa, ou que uma pessoa haja de uma determinada maneira com você, e quando isso não acontece, você se frustra, tá? Tem a mensagem assim, eu sinto que ela vai aprofundando, ela tá ganhando várias camadas. Porque quando aqui me diz que quando essa pessoa, por exemplo, ela não supre as suas expectativas, ao invés de você simplesmente pensar, ok, ela espera outra coisa, ou ela age de uma forma diferente, não. Você coloca o peso nas suas próprias costas. E aí você fala assim, se eu fosse mais, ela me daria isso que eu tô querendo. Se eu fizesse mais, se eu fosse diferente, se eu fosse mais isso, se eu fosse mais aquilo, entende? E aí começa essas caraminholas para colocar como se você fosse errado, ou culpado, ou inadequado de alguma forma, e não é. Às vezes as pessoas apenas querem coisas diferentes. Para quem a gente está falando aqui de coisas de trabalho, é um ajuste das suas perspectivas, das suas expectativas, né? Aquilo que você considerava como sucesso, aquilo que você gostaria de colher, era real? Era tangível? Era possível? Você fez os esforços necessários para chegar lá? Né? Então são essas as questões, ao invés de ficar colocando talvez a culpa no exterior, ou em outras pessoas, ou simplesmente se culpar, olhar para isso com muita maturidade também, tá bom? O Hierophante está me reforçando aqui ideia de aprendizado, que as coisas podem ter saído do eixo aqui justamente para fazer você abrir a mente, abrir a consciência e entender o que está acontecendo e a tua responsabilidade nisso tudo. Vamos lá, 5 de pentáculos, do que estamos falando. Quatro de espadas, tá? Uau! Olha,
tá reforçando um pouco aqui do que eu já tinha falado, tá? Eu vou pedir um complemento para essa aqui também, mas tem um pouco dessa ideia aqui do... Agora você precisa... tem um momentinho aqui de introspecção necessário para você colocar essa casa em ordem, para você entender essas coisas, né? Também saindo dessa posição aqui da vítima, né? Porque o 5 de Pentáculos, ele tem muito isso. Você tá no lugar trancado, né? Sofrendo, a chave tá bem aqui. Então, tá na sua mão sair desse lugar, sair dessa posição de vítima. Mas eu sinto aqui, com essa carta, ela tá falando assim, seja gentil com você mesmo. Por mais que você tenha, assim, fantasiado muita coisa, ou tenha criado expectativas irreais, enfim... Tudo bem, faz parte do seu aprendizado. Você não precisa se martirizar mais por isso, por ter feito isso, certo? Então tem esse momento aqui também de se acolha. Mas eu sinto também, tem uma coisa assim, mas não fica se acolhendo demais, porque também senão você vai para a posição de vítima no outro extremo. E aí você vai começando a se proteger demais, como se você fosse uma coisa frágil demais, e também não é assim. É acolher você para não se culpar pelos erros, mas aprender com eles e colocar em prática, tá certo? E aqui com esse 3 de paus invertido, ele tá me falando sobre essa ideia realmente do que você esperava receber. Isso aqui precisa ser ajustado, tá bom? Na sua perspectiva. Vamos ver com Tarô das Bruxas. O que mais que a gente pode falar? Para Câncer, nessa energia da mesa. Vamos lá. O Enforcado invertido, 2 de copas invertido, Cavaleiro de Pentáculos. Desculpa, pessoal, o barulho aqui no fundo se estiver saindo, tá? Cavaleiro de Pentáculos me fala da questão do trabalho. A gente tá batendo muito nessa tecla, né? Das expectativas irreais, daquilo que você planta, daquilo que você espera colher. O Cavaleiro de Pentáculos, ele não tá preocupado com a velocidade. Ele tá muito mais preocupado em ver se as sementes que ele tem são boas, se o solo é fértil, se ele tem os recursos necessários para fazer aquilo caminhar. E ele vai aprendendo e se fortalecendo conforme vai caminhando, né? Ele não tá muito preocupado lá com a linha de chegada, mas ele tem uma confiança de que ele tá fazendo tudo o que é necessário para chegar lá na frente e ter a colheita. Então eu sinto que é essa energia que vocês precisam organizar aqui, né? Adequar as expectativas do que você quer colher com os esforços que você está colocando, com as ferramentas que você tem disponível, tá? O que mais? 5 de espadas, a lua com 7 de pentáculos invertido para Câncer. A força. Uau! Olha, bem, tá. Aqui tá muito assim, é como se você, Câncer, fosse o seu maior inimigo. Porque você tem essa possibilidade de se colocar lá em cima e você tem a possibilidade de se colocar lá embaixo. Tá reforçando para mim a ideia de que você tá muito preocupado com o que outras pessoas pensam a teu respeito, mas você tá imaginando muita coisa sem ser realidade. E ainda que essas pessoas pensem mal de você, não importa. Você tem que saber a sua verdade, você tem que saber quem você é. E aqui eu sinto uma coisa com essa força invertida, uma certa fragilidade, um ego muito frágil, às vezes um abalo aí na tua confiança, na tua segurança, como se o teu valor tivesse muito atrelado ao que os outros pensam de você e ao resultado, de repente, daquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, se você tem um projeto, se esse projeto não é bem sucedido, ele não dá dinheiro, então você não tem valor também. Ou se as outras pessoas não estão te admirando, não estão te aplaudindo, também não tem valor. E não é assim, né? A gente não é uma coisa só, a gente tem várias esferas na vida. E a gente faz um pouquinho aqui, a gente se relaciona com a pessoa aqui, e nenhuma dessas coisas define a gente. E no fim das contas, quem tem que saber quem somos, somos nós mesmos. Ninguém ao nosso redor nos conhece profundamente assim, tá? Então, aqui é um reforço para ter o valor, para essa ideia de quem você é mesmo, né? E se valorizar. O que você considera, né, como bem-sucedido? O que você considera como uma qualidade, né, que te deixa orgulhoso, por exemplo? Às vezes é uma coisa completamente diferente
do que as pessoas no exterior valorizam. Então aqui é uma coisa para você se olhar com muita verdade e você aprender a se validar, tirando essa responsabilidade do outro, tá? O 8 de espadas reforça essa ideia de uma prisão mental, o teu mental realmente muito condicionado a isso, né? E aqui é sempre assim, você tá nessa prisão de olhos vendados e você pode sair dela a qualquer momento. Não dizendo aqui que é fácil, mas está nas suas mãos, né? E você indo atrás da ajuda que você precisa, fazendo o trabalho interno que seja necessário, você consegue sair daqui também, tá bom? 5 de pentáculos com 4 de espadas. A temperança. Tem uma... É engraçado, porque eu fui falando pra vocês e eu sinto que a leitura foi ganhando camadas, né? E a gente foi aprofundando e foi trazendo uma questão assim mais pessoal, mais na essência, né? E é porque todo esse movimento que está sendo causado, de repente essa estrada aí que ficou barrada na tua frente, é realmente para te fazer abrir a mente. E isso é no intuito de trazer um movimento de cura, tá? Mas eu sinto que para essa cura acontecer, vocês também precisam se abrir. E é muito interessante que a temperança vem em cima desse 4 de espadas que eu falei, né? Olhe para o que você fez de errado, mas se acolha, seja gentil com você. Isso aqui é uma forma de dizer que você está se abrindo para esse processo de cura também. Porque não é porque você fez uma coisa errada e você tem que aprender como não repetir esse erro, que você tem que se chicotear. Isso não é cura, né? Então, você não pode fazer mal para você mesmo nesse processo. Então, você tem que ser o primeiro a se acolher. E eu sinto que para muitos também tem essa energia muito necessária. A temperança é uma carta que fala de equilíbrio e é uma carta que fala de paciência também. Com esse cavaleiro de pentáculos também bloqueado, eu sinto que vocês são um pouco impacientes de querer ver resultados logo, né? E aqui não é assim. Esse trabalho de cura também, ele vai levar o tempo que for necessário. Mas saiba que ele vai sempre, sempre, sempre valer a pena e você não tá contra um relógio, tá bom? A hora que ele acontece, a hora que ele aparece pra você, é exatamente a hora que tinha que acontecer, tá? Vamos ver agora aqui com o baralho cigano, mensagens finais para Câncer, nessa energia da mesa. Mensagens finais para Câncer. Olha, é engraçado porque a consulente, que é a mulher, quando ela aparece, eu sinto que remete muito a vocês. Quando vem o homem, eu sinto que remete ao outro. E aqui não tem nada a ver com gênero, tá? É só a energia mesmo que a carta me passa. Então aqui reforça como se a tua energia estivesse centrada no outro. O que o outro pensa de mim, o que o outro considera bom, o que o outro considera como sucesso, o julgamento do outro, sabe? Esse peso nessa pessoa. E eu sinto que tem que sair daqui para voltar para você. Porque o outro é um universo à parte, você não tem controle sobre o que aquela pessoa acha. E é uma enorme perda de tempo tentar se moldar para as expectativas do outro, porque a gente não sabe, né? A outra pessoa às vezes nem sabe o que ela quer e quem é a gente para achar que tem o que o outro precisa. Então aqui é um convite para tua energia se voltar para você, Câncer. Agora um conselho para a parte afetiva, romântica, o campo emocional de Câncer. O chicote. Eu sinto que é um momento que vocês estão tomando uma chicotada, literalmente, né? Da vida, né? Da situação. Mas aqui reforça aquela ideia que eu falei. Se o mundo tá te chicoteando ou as situações estão, você tem que ser o primeiro a abandonar esse chicote. Você se abraça, você se acolhe inclusive nos erros, que às vezes é o mais difícil, porque a gente se cobra muito também. Né? Então eu sinto esse movimento de, parece que o mundo tá dando as costas, vamos dizer assim, muitos estão sentindo isso, é para fortalecer esse teu amor interno, esse amor próprio, esse teu autoacolhimento, porque é bonito, é ótimo quando isso vem do outro, mas isso tem que partir da gente, tá? E eu sinto que esse movimento está querendo te ensinar principalmente isso. Agora vamos para um conselho para a parte profissional, financeira, material de Câncer. Olha o cavaleiro. Tem uma questão de movimento aqui que me diz assim, ó, depois desse período parado, depois das situações machucando, depois desse trabalho interno, para muitos, vem uma proposta, tá? Vem uma mensagem, vem velocidade, né? Parece que é quase essa energia aqui do cavaleiro desbloqueando, vocês conseguem se movimentar. Por quê? Porque aqui fala muito também de confiança.
Eu não dependo mais do outro. Aqui é a carta 1, é a carta da unidade, da totalidade. Eu consigo, eu faço, eu não dependo do exterior para isso. Não dependo nem da validação, nem da ajuda de ninguém. E não é uma coisa assim tóxica de ser autossuficiente, mas a gente tem que ter essa confiança na gente mesmo e nos nossos projetos. A primeira e mais importante é a nossa. Então, depois desse trabalho aqui, tem movimento, tem você conseguindo andar e você tendo muita confiança no teu caminho. No fundo do deck, a gente tem a garça. Aqui tá me falando de energia de mudança mesmo, tá? E é por isso que tem muito 5 aqui na mesa, porque é a energia do desconforto. No confortável a gente não muda, a gente não evolui. Então você tá sendo desafiado, Câncer, para crescer mesmo. E por mais doloroso que seja nesse momento, a garça também fala de sucesso acima desses objetivos, desses obstáculos, tá bom? Câncer, essa foi a sua leitura, eu espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!